Meu marido estava prestes a descobrir que nosso segundo filho, de 18 anos, não é biologicamente dele. Então, confessei sobre a minha traição com meu ex-namorado do colégio, achando que ele me perdoaria e que superaríamos isso. Mas nada disso aconteceu. Agora ele pediu o divórcio, e meus filhos nem me veem mais como mãe. Este é um perfil novo porque eu, mulher de 48 anos, não posso correr o risco de ser reconhecida. Se isso for associado a mim, meu casamento estará arruinado, se é que já não está. Sou casada com meu marido, Mark, de 52 anos a 23 anos. Temos 3 filhos juntos. Nosso filho mais velho, Alex, 20, nosso filho do meio, Ryan, 18, e nossa filha mais nova, Lily, 16. No papel, somos uma família sólida. Mark é um bom homem e um pai dedicado. Tivemos os altos e baixos normais ao longo dos anos, preocupações financeiras quando éramos mais jovens, discordâncias sobre como criar os filhos. O estresse do trabalho de Mark que exige viagens, mas nada explosivo. Nada comparado ao que estou enfrentando agora. O que ninguém sabe é que há 18 anos, tive uma única noite de fraqueza que escondi desde então. Tudo começou quando o Facebook ainda era novidade. Como todo mundo, comecei a adicionar antigos colegas de escola, de trabalho, vizinhos, qualquer pessoa que aparecesse nas sugestões de amizade. Uma dessas pessoas era meu antigo crush do ensino médio, Ethan. Não é o nome real dele. Não nos falávamos desde a formatura. Nunca chegamos a ficar juntos, mas eu era completamente apaixonada por ele naquela época. Avançando para o Réveillon daquele ano, Mark e eu estávamos tentando ter nosso segundo filho há quase um ano, sem sucesso. Eu me sentia fragilizada e vulnerável. Mark trabalhava longas horas, e a pressão das tentativas frustradas de engravidar estava pesando sobre nosso casamento. Naquela noite, Ethan me mandou uma mensagem perguntando o que eu faria no ano novo e se queria colocar a conversa em dia. Ele morava em uma cidade próxima. Disse a Mark que tinha sido convidada para uma festa só de mulheres, o que não era verdade, e dirigi até a cidade para encontrar Ethan em um bar. A noite começou de forma inocente. Conversamos sobre tudo, trabalho, família, colegas antigos. Ethan continuava o mesmo, carismático, encantador. Tinha 30 anos e estava solteiro. Admitiu que o motivo era nunca ter superado os sentimentos que tinha por mim. Disse que anos atrás, numa conversa com um amigo, percebeu que havia perdido a chance dele comigo. Não me procurou na época porque eu já estava noiva de Mark e ele quis respeitar isso. Mas aparentemente pensava em mim de vez em quando desde então. Ouvir aquilo, depois de tantos anos de um casamento rotineiro e de tantas frustrações com a fertilidade, me fez voltar a ter 16 anos de novo. Ainda consigo visualizar o banco em que estávamos sentados, o cheiro de cerveja e perfume no bar, e a sensação surreal de estar ali. Tomamos uma bebida, depois outra e mais outra. A conversa foi ficando mais pessoal, mais emocional. Nem lembro exatamente como aconteceu. Contra todo o bom senso, deixei acontecer. Nós nos beijamos e acabamos indo para o apartamento dele. Foi algo confuso, embriagado e completamente errado. Assim que terminou, senti enjoo e nojo de mim mesma. Saí quase imediatamente, dizendo que precisava ir embora. Bloqueei Ethan em todas as redes depois daquela noite. Ele tentou entrar em contato, mas nunca respondi. Não dei meu número nem meu e-mail pessoal. Tive medo de que ele aparecesse ou tentasse me procurar, mas ele nunca o fez. Pelo que sei, ele não faz ideia do que aconteceu depois. Alguns meses mais tarde, descobri que estava grávida. Meu coração afundou ao ver o teste positivo. O timing coincidia com Mark e com Ethan. Estávamos tentando ter um bebê, então não era como se Mark e eu não estivéssemos tendo relações. Mas o intervalo era apertado o suficiente para que eu suspeitasse que Ethan pudesse ser o pai. Nunca contei a Mark. Disse a mim mesma que não havia motivo para feri-lo, já que não havia como saber ao certo. Ficamos radiantes com a notícia. Mark estava nas nuvens. Ryan nasceu ainda naquele ano. Mas à medida que Ryan crescia, ficava cada vez mais difícil ignorar as diferenças. Alex e Lily têm o cabelo escuro e os olhos azuis de Mark. Ryan tem cabelo claro e olhos verdes. Ele se parece mais com Ethan do que com Mark ou comigo. Ao longo dos anos, as pessoas faziam comentários e piadinhas. Filho do leiteiro, engraçado como a genética é imprevisível. Eu sempre ria, mas por dentro meu estômago se revirava. Esse segredo tem sido uma pedra no meu peito por 18 anos. Tentei enterrá-lo sendo uma boa esposa e mãe. Nunca mais traí. Nunca mais falei com Ethan depois daquela noite. Toda a minha vida girou em torno da minha família, mas agora tudo está prestes a desmoronar. Nos últimos meses, minha família ficou obcecada com a ideia de fazer um teste de DNA de ancestralidade por diversão. Tudo começou quando Alex comentou que a família da namorada descobriu que tinha ascendência escandinava e achou interessante. Mark se empolgou, dizendo que seria uma atividade divertida em família, para descobrir nossas origens. Ryan e Lily ficaram animados também. Eu fui a única tentando impedir. Primeiro, disse que era perda de dinheiro. Depois, falei que não gostava da ideia de meu DNA ficar num banco de dados. Mais tarde, inventei que tinha ouvido histórias assustadoras sobre privacidade. Eles ignoraram todas as minhas desculpas. Mark acha que estou sendo paranoica. Alex acha engraçado e até brincou. O que você está escondendo? Uma família secreta ou algo assim? Sinto como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Eles estão planejando comprar os kits de DNA no ano novo, como uma atividade em família. Já consigo visualizar os resultados chegando. Ryan descobrindo que Mark não é seu pai. Mark percebendo que fui infiel. Toda a minha vida desmoronando de um dia para o outro. Pensei em tentar impedir isso. Pensei em confessar. Até considerei trocar os kits de DNA, de algum jeito enviar o DNA de Alex no lugar do de Ryan e perder o kit de Alex, mas a logística disso é absurda. Se os resultados não batessem, só me deixaria ainda mais suspeita. Mark sempre foi um bom homem para mim. Sim, tivemos nossas brigas.
Quando éramos mais jovens, discutíamos muito por causa de dinheiro. Ele sempre foi cuidadoso com os gastos, enquanto eu era um pouco mais liberal. Também passamos por um período difícil quando Ryan tinha uns 10 anos e Mark ficou desempregado por alguns meses. Ele estava mal-humorado, distante e impaciente, e eu tive que manter a família de pé. Mas ele nunca foi abusivo. É um pai dedicado. Ryan, por outro lado, idolatra Mark. Eles se conectam por causa dos esportes. Mark foi a todos os jogos, a cada conquista. Ele é o herói de Ryan. Só de pensar em Mark olhando para ele de outro jeito, me dá enjoo. Sinto que estou à beira de um penhasco, sabendo que a verdade está prestes a vir à tona, e eu não sei o que fazer. As últimas semanas têm sido um inferno. Tenho descontado em todo mundo por qualquer coisinha. Alex me perguntou por que estou tão tensa ultimamente e se algo está errado. Lily revirou os olhos outro dia e disse: Mãe, você está fazendo um drama enorme por nada. Mark tem me lançado olhares confusos, como se tentasse me decifrar. Fico acordada à noite imaginando como tudo vai acontecer. O e-mail chega, Mark o abre. Ele me chama confuso. O pai de Ryan não bate. Mark olha para mim. Ryan olha para mim. A sala fica em silêncio. Tudo que construí em 18 anos se desfaz em segundos. E mesmo assim, não consigo me forçar a contar a verdade antes que aconteça. Toda vez que imagino confessar, vejo o rosto de Mark desabar, seus ombros caírem. Vejo o mundo de Ryan ruindo. Mark é o único pai que Ryan já conheceu. Ryan o adora. Ele é próximo dos irmãos. Isso não destruiria apenas meu casamento, mas toda a dinâmica da família. Já pensei em todas as possibilidades. Confessar antes do teste, arrancar o curativo de uma vez. Pelo menos Mark ouviria de mim, e não de um resultado de laboratório. Mas isso também significaria contar a Ryan. Significaria sentar com um rapaz de 18 anos, prestes a começar a vida adulta, e dizer que o homem que ele chama de pai pode não ser seu pai biológico. Sabotar o teste, trocar os kits, misturar as amostras, acidentalmente derrubar algo sobre elas. Mas esses kits têm códigos de barras individuais. Se eu interferir, vai ser óbvio, ou os resultados vão ficar confusos e levantar suspeitas. Recusar totalmente. Mas aí eu seria a única a não participar, e os resultados dos outros ainda mostrariam a inconsistência. Orar por um milagre. Talvez Mark seja, de fato, o pai biológico de Ryan. É possível, mas eu estaria mentindo se dissesse que realmente acredito nisso. Sinto como se vivesse com uma arma apontada para minha cabeça. Não consigo me concentrar no trabalho. Comecei a pular refeições. Mark percebeu e perguntou se eu estava bem, e eu desconversei, dizendo que era só estresse por causa das festas de fim de ano. O que piora tudo é lembrar das poucas vezes em que Mark perdeu a paciência ao longo dos anos. Ele nunca foi violento, mas quando Ryan era pequeno e ele estava desempregado, era irritadiço e explodia por coisas pequenas. Está mais calmo hoje, mas sei que isso destruiria. Sempre teve orgulho de ser um homem de família, de ter criado bem os filhos. Também pensa em Ryan. Ele está no último ano do ensino médio, já foi aceito na faculdade. Tem um ótimo grupo de amigos. É o mais tranquilo dos nossos filhos, mas também o mais sensível. Usa o coração na manga. Não consigo imaginar contar a ele, agora, que tudo que acredita sobre si mesmo pode ser mentira. Ethan, pelo que sei, não faz ideia de que Ryan existe. Nunca contei a ele. Não falo com ele desde aquela noite. Hoje, ele é casado, mora em outro estado e, pelo que vejo no Facebook, tem filhos. Pelo que sei, talvez nem lembre com detalhes do que aconteceu entre nós. Parte de mim se pergunta se eu deveria procurá-lo agora e pedir um teste de paternidade em segredo, mas isso parece loucura. Ele poderia recusar, poderia contar à esposa, poderia querer ver Ryan, e nem tenho 100% de certeza de que ele é o pai. Também pensei no que aconteceria se Mark descobrisse e decidisse não querer mais nada comigo. Será que ainda gostaria de ter Ryan em sua vida? Será que passaria a odiá-lo? Será que me odiaria? Será que nosso casamento sobreviveria? Parece que qualquer caminho que eu escolha leva à destruição. Se eu não disser nada e o teste revelar a verdade, vai parecer que menti deliberadamente por 18 anos, o que de fato fiz. Se eu confessar agora, estarei detonando a bomba com as minhas próprias mãos. Se eu tentar manipular o teste, corro o risco de criar um desastre ainda maior. Esse segredo me corrói há quase 2 décadas. Eu o justifiquei dizendo a mim mesma que estava protegendo minha família, mas, na realidade, estava protegendo a mim mesma das consequências. E agora estou aqui, prestes a encará-las de qualquer forma. Mark tem falado sobre como vai ser divertido abrir os resultados juntos, em família. Ryan brincou outro dia dizendo que vai descobrir que foi adotado secretamente. Lily riu. Eu forcei um sorriso. Por dentro, eu gritava. Não sei qual é a coisa certa a fazer. Não sei como fazer isso sem destruir tudo. Não sei como sentar diante do meu marido e do meu filho e contar algo que mudará a vida deles para sempre. Comecei a pensar em medidas desesperadas, enviar os kits, mas trocar o de Ryan pelo de Alex e depois perder o de Alex, ou dizer que o meu foi contaminado, ou que não podemos pagar agora. Eu sei que todas essas ideias são terríveis, mas estou sem tempo e sem opções. Estou claramente agarrada a qualquer fio de esperança. Comentários do Reddit. Comentário 1. Olha, Op, autora do post, você continua descrevendo isso como uma única noite, mas não foi bem assim. Você fez uma série de escolhas conscientes que levaram a isso. Você adicionou Ita no Facebook. Mentiu para o seu marido sobre uma noite das garotas para poder encontrá-lo num bar. Bebeu o suficiente para baixar a guarda. Dormiu com outro homem enquanto tentava ativamente engravidar do seu marido. Isso não é um erro, é uma sequência de decisões deliberadas. E quando descobriu que estava grávida, você não contou a verdade. Mentiu por 18 anos. Isso não é proteger sua família, é proteger a si mesma. Você construiu toda uma vida em cima de uma mentira.
E o único motivo pelo qual está em pânico agora é porque a verdade está prestes a vir à tona. O fato de você estar contra o teste de DNA é um sinal de alerta enorme. Qualquer um que esteja prestando atenção já deve ter notado. Eles provavelmente já desconfiam de algo. Você não é a vítima aqui, seu marido e seus filhos são. Eles têm vivido uma vida que você fabricou. Eles merecem a verdade. Você não pode impedir isso. Testes de DNA, exames de sangue, histórico médico, mais cedo ou mais tarde, algo vai revelar tudo. Se ainda tiver um mínimo de integridade, conte a verdade a Mark e a Ryan você mesma. Assuma a responsabilidade, porque se eles descobrirem por meio de um resultado de laboratório, vai ser 100 vezes pior. Comentário 2. Eu entendo seu medo. As consequências são enormes. Mark é um bom pai, e Ryan claramente o adora. Mas essa é a consequência do segredo que você guardou por quase 20 anos. Você não está apenas com medo de arruinar a vida do seu marido, está apavorada de perder o conforto e a versão da família que construiu. Isso é humano, mas também é egoísta. Visto de fora, isso já é uma bomba relógio. Recusar o teste vai deixar seu marido desconfiado, se ele já não estiver. Imagine como Ryan vai se sentir se descobrir mais tarde que você sabia e escolheu mentir, em vez de deixá-lo lidar com isso como um adulto. A traição não será apenas pela infidelidade, mas pela ocultação. A opção menos destrutiva agora é contar a Mark em particular, antes do teste. Dê a ele a chance de decidir como lidar com isso com Ryan. Ele pode ficar furioso. Pode te deixar. Mas, pelo menos, você ainda controla a narrativa, em vez de deixar um e-mail aleatório explodir a sua vida. As pessoas conseguem sobreviver a revelações familiares como essa, mas só quando há honestidade. Você teve 18 anos de silêncio. Se realmente se importa com Ryan e Mark, deve a eles a verdade antes que essa bomba caia. Comentário 3. Op, isso não é apenas sobre o seu casamento. É sobre o histórico médico de Ryan, o senso de identidade dele e a relação com o único pai que conhece. Você mentiu para 2 pessoas ao mesmo tempo por 18 anos. Querendo ou não, isso é uma traição imensa. As chances de você conseguir trocar os kits ou perder um deles e sair impune são praticamente nulas. Essas empresas rastreiam tudo com códigos de barras. Mesmo que, de alguma forma, você manipulasse os resultados, as discrepâncias apareceriam. E, quando sua família começasse a se perguntar por que os resultados não batem, você estaria encurralada ainda mais. Você também está subestimando o quanto seu comportamento está evidente. As pessoas percebem quando alguém está escondendo algo. Seu marido provavelmente já desconfia. E se ainda não desconfia, sua recusa em participar será o que o deixará desconfiado o suficiente para começar a investigar por conta própria. Isso vai vir à tona, seja por um teste de ancestralidade, por um médico, ou por uma doença hereditária no futuro. Você não pode enterrar a genética. A única escolha real que lhe resta é como isso virá à tona, ou você controla a história contando a verdade agora, ou deixa um site fazer isso por você. E sim, você merece lidar com as consequências. Ações têm consequências. Mas ainda resta um mínimo de controle nas suas mãos. Use-o. Atualização. Eu prometi uma atualização. Tudo que eu temia que acontecesse aconteceu, e sinceramente está pior do que eu imaginei. Depois de semanas em pânico eu simplesmente não aguentei mais. Chamei o Mark depois que as crianças saíram. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apertar os joelhos para tentar controlá-las. Contei tudo à noite de Ano Novo, o bar, a única vez com o Ethan. Como eu suspeitava que o Ryan pudesse não ser filho dele, e como escondi isso por 18 anos. Não tentei amenizar. Não culpei o álcool nem o estresse. Apenas disse as palavras. Mark não gritou. Não chorou, pelo menos no começo. Só ficou me olhando como se eu fosse uma estranha. Ele repetia, por quê? Como você pôde? Várias vezes. Quando tentei segurar a mão dele, ele se afastou. Depois de uns 20 minutos de silêncio, ele se levantou, disse que não conseguia me olhar e saiu. Nem levou uma mala. Foi para a casa do irmão e ficou lá por 3 dias. Eu liguei, mandei mensagens, e-mails, implorei para ele falar comigo. Ele finalmente atendeu uma ligação e disse para eu não entrar mais em contato, a não ser por causa das crianças. Disse que me procuraria quando decidisse o que fazer. Uma semana depois, recebi um e-mail dele dizendo que ia pedir o divórcio. Sem terapia de casal, sem separação temporária, sem tentativa de resolver. Ele disse que o casamento acabou e que precisava se proteger emocionalmente antes que mais danos fossem causados. Ler aquelas palavras foi como se alguém tivesse rasgado meu peito. Mark era o amor da minha vida. Nós construímos uma casa, uma família. Sim, eu traí da pior forma possível. Mas foi uma única noite, há quase 2 décadas. Desde então, sempre fui fiel. Quis gritar que isso não deveria apagar tudo que ainda nos amávamos. Mas para o Mark, isso não importa. A traição é tão recente para ele quanto se tivesse acontecido ontem. Depois que o Mark saiu de casa, as crianças perceberam que algo estava errado. Começaram a fazer perguntas. Tentei ser vaga, mas o Alex me encurralou e exigiu saber por que o pai estava morando com o tio Paul. Eu desabei e contei. Os 3 estavam lá. Nunca vou esquecer o rosto deles. Alex ficou completamente pálido. Lily começou a chorar na hora. Ryan só me olhou com uma expressão fria e vazia. Quando terminei, Ryan se levantou e saiu sem dizer uma palavra.
Mais tarde naquela noite, ele voltou e perdeu completamente o controle. Gritava comigo, me chamando de mentirosa, de lixo, de vadia. Em um momento gritou, você me fez um bastardo. Socou a parede com tanta força que os nós dos dedos sangraram. Mark, que tinha vindo buscar algumas coisas, tentou acalmá-lo, mas Ryan empurrou ele e saiu de novo. Ficou na casa de um amigo por 3 dias. Alguns dias depois, Mark e eu sentamos novamente com as crianças, dessa vez com ele presente para falar sobre os testes de DNA. Mark insistiu em testar os 3, não só o Ryan. Disse que precisava saber toda a verdade. Alex e Lily eram filhos dele. Ryan, como eu suspeitava, não era. Ver aquilo no papel tornou tudo real de um jeito que as palavras não conseguiam. Desde então, Alex tem sido frio e distante. Uma vez ele disse, tudo que eu achava que sabia sobre a nossa família era mentira. Lily quase não fala comigo, só o essencial. Passa a maior parte do tempo no quarto, com os fones de ouvido. Ryan nem olha mais para mim e agora só está juntando dinheiro para sair de casa o quanto antes. Mark mudou-se temporariamente para o quarto de hóspedes enquanto procura um novo lugar. Ele tem tentado conter os danos com as crianças. Ainda está presente, vai aos eventos da escola da Lily, ajuda o Ryan com inscrições de faculdade, mas me trata como se eu fosse invisível. Só falamos sobre questões práticas. Ele me disse que vai pedir a guarda total da Lily quando o divórcio for finalizado, porque não confia em mim para não envenená-la mais. Eu nem sei o que isso quer dizer. Ryan começou a tentar encontrar o Ethan. Tem usado sites de genealogia e redes sociais, mandando mensagens para pessoas com o mesmo sobrenome. Ainda não teve resposta, mas é questão de tempo. Ele deixou claro que quer saber quem é o pai biológico, e que considera o Mark seu verdadeiro pai moralmente, mas não por sangue. A família toda acabou se envolvendo. Minha irmã sabe. Os pais do Mark sabem. A mãe dele me ligou chorando, dizendo que nunca imaginou que eu fosse capaz disso. O pai me disse para não ir mais às reuniões de família. Até alguns dos nossos amigos em comum pararam de falar comigo. A vergonha é constante. A casa parece morta agora. Sou só eu, andando de um lado para o outro, enquanto as crianças me evitam e a presença do Mark ainda paira pelos móveis. As refeições são tensas. Ninguém quer sentar à mesma mesa. Lily fica no celular o tempo todo. Alex voltou para o dormitório antes do previsto. Ryan quase não vem mais em casa. Me arrependo de ter contado. Me arrependo de ter sido sincera. Não porque não fosse o certo moralmente, mas porque subestimei o quão catastrófico seria. Achei que talvez, se mostrasse arrependimento e honestidade, poderíamos superar. Mas em vez disso, eu detonei a minha própria vida. E sim, eu sei que a culpa é toda minha. Não estou tentando me fazer de vítima. Eu fiz uma escolha há 18 anos, e depois fiz outra escolha, todos os dias, para manter esse segredo. Mas é assustador ver o quão rápido tudo que construí desmoronou. Em um mês, passei de ter um marido e 3 filhos próximos para estar, basicamente, sozinha dentro da minha própria casa. Mark já se reuniu com um advogado. Está avançando com o processo de divórcio. Também iniciou o pedido de guarda da Lily. Ryan nem me diz para onde vai quando sai de casa. Alex e Lily só falam comigo quando é absolutamente necessário. Ethan ainda está por aí, provavelmente sem a menor ideia do que está acontecendo. E eu morro de medo do que pode acontecer quando Ryan finalmente o encontrar. Eu não sei como consertar nada. Não sei se há algo que possa ser consertado. Mark me disse claramente na semana passada. Eu nunca vou te perdoar. Só estou aqui por causa das crianças. As últimas palavras do Ryan para mim foram: você arruinou minha vida. Essa é a realidade das minhas escolhas. Não só da traição, mas do segredo. Se alguém lendo isso acha que pode enterrar algo assim e levar uma vida normal, não pode. Um dia, isso vai te encontrar. Não tem um final feliz para contar. Não houve reconciliação. Só as consequências. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sério, o que você achou que ia acontecer? Você não apenas traiu uma vez. Você traiu e mentiu por quase 2 décadas. E quando as paredes começaram a se fechar, decidiu confessar, não por consciência, mas por desespero. Você não fez isso porque era o certo, fez porque não conseguia mais sustentar a mentira. Seu marido sair sem dizer uma palavra? Isso se chama estar em pedaços. Você destruiu completamente a identidade dele como pai e como parceiro em uma única noite. E o Ryan? Deus, esse garoto acabou de ver todo o sentido da própria existência ruir. Vai precisar de terapia por anos. Você diz que foi fiel desde então. Não importa. Você mentiu por 18 anos. Cada foto da escola, cada viagem em família, cada história antes de dormir, tudo isso estava construído sobre uma mentira. É isso que eles estão de luto. Não sinto pena de você. Você teve 18 anos para fazer a coisa certa, e escolheu o silêncio todos os dias. Agora sua família finalmente sabe quem você realmente é, e está te tratando de acordo. Você mereceu as consequências. Comentário 2. É impressionante como você esperava que sua família reagisse como num filme da Lifetime. Algumas lágrimas, alguns abraços, perdão, e vamos superar isso juntos. O que você teve foi a versão realista, onde o marido fecha o coração e os filhos cortam contato. Vou ser honesta, Op, eu também não sou santa. Já fiz escolhas idiotas nos meus relacionamentos. Mas eu assumi meus erros quando aconteceram, não quase 20 anos depois, quando fui desmascarada. É isso que está acabando com a sua credibilidade agora. Ninguém acredita que sua confissão foi sobre verdade, foi sobre perder o controle. Mark não está só com raiva, ele está de luto pela morte da própria paternidade. Alex e Lily provavelmente sentem que metade das lembranças deles foi manchada.
E Ryan, ele está em queda livre, sem saber mais quem é. A frase mais honesta do seu texto foi: me arrependo de ter contado a verdade. Não porque eles não mereciam saber, mas porque você não teve o desfecho que queria. Admita isso. É o único jeito de começar a sair desse buraco. Comentário 3. Eu não acho que você seja um monstro. Acho que você é alguém que tomou uma decisão terrível e se convenceu, todos os dias, de que esconder era o melhor. É assim que as pessoas justificam as coisas, elas compartimentalizam até não sobrar mais espaço. Mas aqui está onde você errou além da traição. Você tirou o direito de escolha de todos. Mark não teve a chance de decidir se queria ou não criar o filho de outro homem. Raya não teve a chance de crescer sabendo quem realmente é. Seus outros filhos foram arrastados para uma mentira que nunca pediram para fazer parte. Tudo porque você decidiu que a verdade seria dolorosa demais, para você. E agora ela veio à tona. E você está enfrentando as consequências naturais disso. Não é karma. Não é punição. São as consequências. Não concordo com quem diz que você merece ser queimada na fogueira, mas também não dá para fingir que não foi você quem acendeu o fósforo. Você vai ter que reconquistar cada milímetro da confiança da sua família, se isso for possível. E provavelmente, não será. Talvez a lição real aqui seja esta. Segredos apodrecem. Mesmo quando ficam escondidos, eles continuam corroendo tudo por dentro. Você manteve esse por tempo demais, e agora sua casa inteira desabou.